que é que vocês fazem naquele grupo terapêutico? Você já pensou que essa fase difícil no teu relacionamento pode ser o início de uma nova fase muito mais saudável? Metade das pessoas que entram para a jornada Recomeçar, metade, se não mais que a metade, elas retomam o relacionamento. E eu vou te provar por que elas retomam o relacionamento. Meu nome é Marinês Luz, eu sou psicóloga e eu vou te falar nesse vídeo, talvez, pontos que você nunca parou para pensar. Quando duas pessoas se conhecem, quando duas pessoas se apaixonam e quando duas pessoas decidem morar juntas, casar ou morar juntas, muitas vezes elas não sentam para fazer acordos. Muitas vezes elas não conversam para entender o que cada um quer nesse relacionamento. Muitas pessoas nem sequer elas mesmas param para avaliar em que momento de vida elas estão e o que elas querem a partir desse novo relacionamento, dessa vida a dois. Então, o que acontece? Quando as pessoas não sabem o que elas querem, quando as pessoas não entendem o que a outra pessoa quer, quando essas pessoas não conversam, existe uma confusão de objetivos que lá na frente ela vai aparecer com muita força. Por exemplo, algumas pessoas não conversam sobre a questão sexual. O que cada um gosta, quais são os seus sonhos, fantasias. Elas ficam envergonhadas para falar desse assunto. Elas não conversam se querem ou não querem ter filhos. Tem pessoas que não conversam antes de casar. Tem pessoas que não conversam determinados assuntos antes de aprofundar o relacionamento. E aí lá pelas tantas, depois de 2, 3 anos, começam os atritos. Nossa, mas eu quero ter filho. Não, mas eu não quero ter filho. Coisas básicas que não são conversadas antes de assumir esse compromisso. Então, questão religiosa. Muitos conflitos vão aparecer lá na frente porque as pessoas têm diferenças. Já na religião, uma acredita numa coisa, outra acredita na outra, e não existe uma conversa sobre isso para ver como vão lidar com essas diferenças. E são pensamentos diferentes, são posturas diferentes. E aí, algumas pessoas me perguntam, Marinês, mas os opostos não se atraem? Eu diria que não. Os iguais se atraem. Porque por que um relacionamento precisa ser algo árduo? Por que precisa ser doloroso? Por que um relacionamento precisa ter sofrimento? Se você conversa, não vai ter esse tipo de sofrimento lá na frente. Porque por mais que você converse, ainda vai ter algumas divergências, porque ser humano é normal. Ninguém pensa e ninguém se comporta igual, porque cada um vem de uma cultura, cada um vem com seus hábitos diferentes. Então, por si só, isso já é difícil. Imagina se não conversar antes, se não estar pontuando, conversando. Eu escuto muitas mulheres falando que os homens não querem conversar. Meu marido não conversa. Mas se não tiver diálogo, como que a pessoa vai adivinhar o que você quer? E aí, muitas vezes, as pessoas procuram fora, como diz, eu não tenho em casa, eu tenho que procurar fora. Sim, porque não conversou com a pessoa. Então, falta de diálogo, falta de ter clareza nos objetivos dentro do relacionamento, discutir religião, discutir sonhos. Quais são os teus sonhos? O que você quer fazer na tua vida? Teus sonhos profissionais, teus sonhos pessoais. Discutir, conversar, colocar para outra pessoa. Então, muitos relacionamentos não dão certo justamente porque eles não começaram certo. E aí, duas pessoas que não estão bem se juntam por seus motivos, cada um com seu motivo, que não conversaram sobre os objetivos em comum, porque eu tenho os meus objetivos, você tem os seus objetivos e nós temos os nossos objetivos. Hoje está mais comum o meu filho, o teu filho e o nosso filho, mas as pessoas não falam o meu objetivo, o teu objetivo e os nossos objetivos. Então, o que é que você, enquanto pessoa, você, indivíduo, você quer para a tua vida e o que você também quer? E aí que nós vamos ver o nós. Porque quando as pessoas perdem individualidade, quando elas fundem as duas, uma sempre vai estar perdendo. Porque ou uma vai estar vivendo a vida do outro, ou uma vai estar, de repente, dificultando a vida do outro. Então, quando tem essa conversa muito clara, antes de firmar o relacionamento, as coisas fluem de uma melhor maneira. Uma maneira mais leve. Tem outro ponto também muito importante, é saber
identificar a cultura de relacionamento que você conhece, dos teus pais, das pessoas mais próximas, e você entender que a cultura estabelecida entre eles, a forma de se relacionar deles, talvez te ensine coisas positivas e também o que não ser seguido. Porque às vezes a gente tem uma referência de relacionamento dos nossos pais que inconscientemente a gente pensa que aquilo é algo natural. No entanto, é um relacionamento que não é saudável, que você não pode replicar aquela forma de se relacionar. E aí até essa diferença. Tem pessoas que vêm de uma família que o relacionamento é mais saudável, mas tem outra pessoa que vem onde ela só teve exemplos de relacionamentos disfuncionais. Então, ela só viu os pais vivendo à base de grito, ou com traições, ou com desrespeito, e ela pensa que relacionamento é isso e traz para o relacionamento dela. Então, vocês percebem quantas coisas importantes que a gente tem que estar olhando para depois de uma boa conversa, depois de uma convivência, depois de acertar muitos pontos ali, é que dá para encarar, dá para realmente decidir viver a dois. São pontos que a gente não costuma ouvir muito. Mas como eu estou acostumada a conversar todos os dias, ou com pessoas que querem um novo amor, ou com pessoas que estão nesse desfecho do relacionamento, eu posso te assegurar que não é difícil ter um relacionamento. Desde que as pessoas primeiro olhem para elas. E o primeiro olhar para si é: o que eu preciso curar? Que dor emocional, que feridas que eu tenho que ainda estão aqui vivas, que eu preciso curar antes de eu estar me relacionando de forma mais intensa com alguém? O que ainda eu preciso desenvolver em mim para eu estar bem com alguém? E ainda assim, durante o processo todo, durante os anos de relacionamento, você vai estar aprimorando, você vai estar desenvolvendo, porque afinal de contas todos somos humanos e estamos todos sempre evoluindo. Então, algumas vezes as pessoas falam: não, mas essa aqui não é a pessoa que eu me apaixonei. Essa pessoa aqui não é aquela que eu conheci. Eu assisti o filme Apaixonada. E bem no comecinho ela fala justamente isso. Onde é que foi que eu me perdi? E aí o marido dela, que então pediu o divórcio, ele falou: você não é aquela mulher que eu conheci. Onde é que tá aquela mulher que eu conheci? Então muitas pessoas vão se transformando no decorrer do relacionamento. O casamento vai fazendo ela ficar mais amarga, mais triste. Mas por que isso vai acontecendo? Porque provavelmente a outra pessoa também mudou. Talvez a outra pessoa era tão envolvente, tão carinhosa, tão sedutora e também deixou de ser. Talvez com a chegada dos filhos, você também teve menos tempo. Talvez teu marido teve que se preocupar mais em trabalhar para poder trazer o sustento para casa, para poder garantir um certo conforto para a família, e ele também se perdeu nisso. Então percebe essa diferença? Onde está o X da questão? Um se perde, o outro se perde, mas já entrou perdido. Já entrou perdido. E eu sempre falo, é o autoconhecimento que vai fazer você melhorar em várias questões, não somente no relacionamento. Porque o relacionamento é uma área da nossa vida. E aí, quando as pessoas vêm para a jornada recomeçar, muito mal, as pessoas chegam muito desapontadas com o relacionamento, com a outra pessoa, muito ainda no locus de controle externo, sabe? A outra pessoa é culpada, a outra pessoa me fez isso, a outra pessoa me fez aquilo. E aí, quando eu vou pontuando, as pessoas vão percebendo: peraí, mas o que foi que eu fiz, inclusive comigo? Algumas pessoas fogem dos pais para casar. Algumas pessoas acham que vai ser mais conveniente estar com a outra. Então não é problema com a pessoa que ela está casada. Não é o problema com aquela pessoa que ela está tendo um relacionamento, mas é com ela. E aí quando ela para olhar e ela começa a transformar toda essa parte dolorosa em algo em que ela começa a ressignificar, ela começa a se transformar. Ela começa a estar tão em paz, diminui a ansiedade. Ela começa a estar tão bem com ela que a outra pessoa quer voltar. Porque aí ela retoma. É como se ela ficasse inteira. É como se ela ficasse tão feliz com ela que a felicidade dela atrai o outro. E aí atrai o outro e atrai os outros. Porque o que é mais atraente numa pessoa é justamente ela estar bem, ela estar segura. E isso só acontece quando ela sabe quem ela é. Quando ela aceita as limitações,
quando ela aceita principalmente no que ela é bom, quando ela consegue olhar pro que ela tem de bom, porque a maior parte das pessoas só olha porque ela tem de ruim, tanto que muitas têm medo de chegar na terapia ou medo de participar de um grupo terapêutico porque ela pensa que vai ter que falar do que ela é ruim. No entanto, é o contrário. Quando a gente reforça isso, quando a gente investe na nossa melhor parte, a gente se liberta. A gente aceita as adversidades, a gente aceita as diferenças e isso vai transformando. Então é isso que a gente faz lá no nosso grupo terapêutico de divorciados. É isso que a jornada Recomeçar te ajuda. Ela vai te fazer olhar para pontos esquecidos. Ela vai te fazer olhar para pontos que você deixou pelo caminho, que você não trabalhou, que você não entendeu, que você não ressignificou. E é essa a diferença. Então, quando as pessoas pensam que a jornada Recomeçar ela vai realmente destruir relacionamentos, porque ela vai ajudar a pessoa a esquecer o relacionamento, na verdade não é isso que acontece. Porque muitas pessoas retomam relacionamentos saudáveis. Então, é um fim sim, é um fim daquela forma disfuncional de se relacionar. Aí sim, é um fim. É um fim daquele estilo de pessoa que era ranzinza, o fim daquela pessoa que era estagnada, o fim daquela pessoa que não olhava para ela, que não aceitava suas limitações, que não aceitava o seu jeito de ser. Então é um fim sim, mas não de repente o fim de um relacionamento. E já outras pessoas realmente têm a certeza de que elas nunca deveriam ter casadas, justamente porque quando ela casou, ela não sabia nem o que ela queria. Então ela entende, ela aceita e aí ela retoma a vida dela. É isso que a gente faz lá. Então, respondendo as pessoas que perguntam o que é que vocês fazem naquele grupo terapêutico, é isso. A gente trabalha pontos importantes que ajudam a pessoa a se entender e que muitas vezes sim vai ajudar ela a retomar o relacionamento. Muitas pessoas também me falam o seguinte: Marinês, você sempre é a favor do casamento? Eu vou te responder que eu sou, principalmente família. A família que já está ali. Se é uma família que só tem esse problema de comunicação, uma família que, principalmente um casal, né, que se ama, porque muitos terminam o relacionamento e ainda se amam. Quando eu percebo que só foi um ponto ali específico que foi terminando, que foi tirando aquele encanto do relacionamento e a pessoa começa a entender que relacionamento com qualquer pessoa, seja amoroso, seja profissional, seja de amizade, familiar, é um relacionamento difícil, ela começa a entender que ela precisa lidar com as frustrações da vida, que ela precisa aprender a lidar com o contrário, com coisas que não são totalmente o que ela concorda. Ela aprende a aceitar que o outro é diferente e que ela tem que gostar do outro como ele quer. Porque muitas pessoas querem mudar o outro, querem formatar o outro para que o outro seja o que ela gostaria que ele fosse. E, no entanto, não olha aquela pessoa e não ama aquela pessoa como ela é. E aí é um equívoco. Então, quando ela entende esse equívoco, que se ela tem um marido, se ela tem uma esposa, que ela precisa olhar quem é essa pessoa. Primeiro, quem sou eu e quem é essa pessoa? E aí sim ver. A gente tem tudo a ver? Tem. E aí muitas vezes é legal retomar. E aí quando retoma o casamento, ele se torna muito diferente. Então, a jornada Recomeçar, o recomeçar não quer dizer que é terminar e fim, ponto. O recomeçar é como eu serei daqui para frente, como eu vou me ajustar à minha vida e como eu vou retomar a minha vida daqui para frente. E aí sim, quando ela retoma com força, porque ela está inteira. Então, quando ela está inteira, logo o outro também vai achar interessante. Mas aí, há um outro ponto que eu quero ressaltar aqui, é que o outro também precisa passar pelo mesmo processo. Porque aí, quando ele também se entende, quando ele revê e ele ressignifica, aí ele também volta super bem. E aí, quem sabe quantas famílias não são restauradas. Agora, nos casos de família, de casamentos que nunca deveriam ter acontecido, que você foi lá, você conversou, você tentou tudo que você podia, outra pessoa realmente não quer enxergar os pontos importantes dela,
que ela não quer dar essa abertura para mudança, aí realmente é um fim. E aí você também tem essa certeza, aí você coloca um ponto final, não quer dizer que você vai esquecer, mas você vai retomar a sua vida. Então, a Jornada Recomeçar faz isso. Tanto todo o material que tem online, quanto os encontros em grupos, eles trabalham essa questão. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu comentário, você pode também deixar sugestões aqui para próximos vídeos e me responde a seguinte pergunta: o que você acha? Você acha que tem como retomar um relacionamento? Ou quando ele acaba é o fim e ponto final, não se olha mais para trás? O que você acha? E quando você acha que realmente um relacionamento chegou ao fim? Porque muitas pessoas, talvez, não consigam identificar essa diferença de quando um relacionamento precisa de reajustes e quando o relacionamento realmente chegou ao fim. Grande abraço, até o próximo vídeo.